Como uma analfabeta pode me ajudar? Grita o milionário arrogante no seu segundo andar, depois que documentos cruciais caem no chão. O que acontece em seguida? Choque total. A faxineira invisível começa a falar em árabe perfeito, identificando erros que salvariam milhões no contrato. A mulher que limpava seu escritório à noite, ex-professora universitária que perdeu tudo na guerra. Uma história explosiva sobre como uma única noite transformou completamente a vida de um homem que media pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. De onde você está assistindo essa virada de jogo? Comenta aí, se inscreve agora e deixa aquele like se você também acredita que o verdadeiro valor está onde menos esperamos. O relógio digital marcava 22h37, quando Antônio Mendes finalmente afrouxou a gravata de seda italiana. O nó, antes perfeito, agora pendia frouxo como uma bandeira de rendição ao cansaço. Através das janelas do 42º andar, São Paulo se estendia em um tapete de luzes tremeluzentes, indiferente, aos dramas que se desenrolavam nas torres de concreto e vidro que rasgavam seu céu. Antônio passou os dedos pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um lembrete do preço que pagava pelo império que construíra. Aos 52 anos, o magnata do setor imobiliário comandava a Mendes Incorporações, com a precisão de um maestro e a implacabilidade de um general. Seu escritório, um santuário de mármore negro e vidro fumê, era o coração pulsante de operações que se estendiam por 3 continentes. O café, agora frio na xícara de porcelana, tinha o gosto amargo da 20ª hora de trabalho consecutiva. Nas paredes, fotografias em preto e branco de edifícios monumentais, todos carregando sua assinatura, observavam silenciosamente seu criador. Não havia fotos de família, nem mesmo do filho único com quem não falava há quase uma década. Espalhados sobre a mesa de vidro temperado, documentos confidenciais detalhavam o que seria o maior negócio de sua carreira. Um resort de luxo em Dubai, uma parceria com investidores árabes que poderia duplicar o valor de mercado da empresa. Era tudo ou nada, e Antônio Mendes não tolerava nada menos que tudo. Senhor Mendes, precisa de mais alguma coisa antes que eu termine meu turno? A voz da secretária pelo interfone quebrou sua concentração. Não, Márcia, pode ir. Sua resposta foi automatizada, o tom seco revelando a impaciência mal contida. Sozinho, novamente, Antônio voltou sua atenção aos contratos. As letras pequenas eram armadilhas para os desavisados, e ele tinha orgulho de nunca ter sido um deles. Mas, naquela noite, as palavras pareciam dançar diante de seus olhos. O cansaço cobrava seu preço, e a tensão fazia seu estômago lembrar-lhe que, mais uma vez, havia esquecido de jantar. Um som discreto interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu suavemente e uma figura feminina entrou empurrando um carrinho de limpeza. Era Fátima, a faxineira do turno noturno. Aos 58 anos, seu rosto marcado pelo tempo carregava linhas de expressão que falavam de uma vida de trabalho árduo. O uniforme azul claro pendia em seu corpo magro e seus movimentos precisos e quase silenciosos denunciavam anos de prática em se tornar invisível. Antônio mal levantou os olhos. Para ele, Fátima era como o sistema de ar-condicionado, essencial, mas notada apenas quando ausente. Em 5 anos talvez tivessem trocado 10 palavras, todas elas ordens diretas ou reclamações. O que ele não sabia, o que ninguém naquele prédio sabia, era que aquelas mãos calejadas, que agora limpavam o pó de suas prateleiras, já haviam folheado os manuscritos mais raros de literatura árabe clássica. Que aqueles olhos escuros e profundos, sempre baixos em sua presença, já haviam cativado auditórios lotados na Universidade de Beirute, onde Fátima lecionara por 17 anos, antes que a guerra civil libanesa arrancasse dela tudo, menos a dignidade. Enquanto organizava nervosamente a papelada para a reunião do dia seguinte, Antônio sentiu a pressão aumentar em suas têmporas. A negociação com os árabes era delicada. Qualquer erro de tradução, qualquer nuance cultural mal interpretada, e milhões escorreriam por entre seus dedos. Foi nesse momento de tensão máxima que a pasta vermelha, contendo os documentos mais importantes, escorregou de suas mãos trêmulas.
Papéis numerados espalharam-se pelo chão de mármore negro como folhas ao vento. Merda! Praguejou entre dentes, ajoelhando-se desajeitadamente em seu terno italiano de $3.000. Fátima, instintivamente, aproximou-se para ajudar, abaixando-se com uma agilidade surpreendente para sua idade. Seus dedos finos começaram a organizar os documentos com precisão. Foi quando Antônio, no auge do estresse e arrogância, disparou. "Deixe isso! Como uma analfabeta pode me ajudar?" As palavras cortaram o ar como navalhas. Fátima congelou, os documentos já organizados em suas mãos. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Lentamente, algo mudou em seu semblante. Seus olhos, até então submissos, ergueram-se com uma firmeza que desconcertou Antônio. E então, o impensável aconteceu. Ela começou a falar em árabe, fluente, articulado, com um sotaque clássico que faria qualquer tradutor profissional sentir inveja. Enquanto recolhia os papéis, apontava para uma cláusula na terceira página e explicava, ainda na língua estrangeira, que havia uma inconsistência que poderia comprometer toda a negociação. Antônio empalideceu. O choque inicial deu lugar à mais pura incredulidade. A mesma mulher, que ele acabara de humilhar, poderia ter salvado sua empresa de um erro potencialmente catastrófico. Você fala árabe?" Ele balbuciou, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Na pausa carregada de tensão, Fátima respondeu com uma simplicidade devastadora. "Fui professora de literatura árabe na Universidade de Beirute por 17 anos. Antes da guerra, seus olhares se encontraram de verdade pela primeira vez em 5 anos. E naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. O que Antônio não sabia era que aquele encontro não apenas salvaria seu negócio, ele transformaria completamente sua visão de mundo, e talvez até mesmo sua alma endurecida pelos anos de ambição desmedida. O silêncio que seguiu a revelação de Fátima parecia amplificar o zumbido constante do ar-condicionado. Antônio permaneceu imóvel, os documentos esquecidos em suas mãos, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Sua mente, treinada para calcular riscos e oportunidades em frações de segundo, agora girava em um redemoinho confuso. "Professora, de literatura árabe?" repetiu ele, como se as palavras fossem peças de um quebra-cabeça que se recusavam a encaixar. Fátima assentiu levemente, sem demonstrar a satisfação que seria natural após testemunhar o choque no rosto do homem que a humilhara. Seus olhos, entretanto, brilhavam com uma intensidade que há muito tempo permanecia oculta sob o véu da submissão. Sim, sua voz era calma, desprovida de qualquer ressentimento. "Eu também fui tradutora oficial para o Ministério das Relações Exteriores no Líbano." Antônio engoliu em seco, sentindo uma mistura incomum de vergonha e curiosidade. Lentamente, ele se levantou, os joelhos doloridos pelo tempo passado no chão de mármore frio. Seu olhar percorreu a figura de Fátima como se a visse pela primeira vez, não como a faxineira invisível, mas como uma pessoa completa, com história, conhecimento e dignidade. "Por favor", disse ele, gesticulando para uma das cadeiras de couro diante de sua mesa. "Sente-se." A surpresa passou rapidamente pelo rosto de Fátima. Em 5 anos, nunca havia sido convidada a sentar-se. Hesitante, ela ajeitou o uniforme e ocupou a ponta da cadeira, como quem não se permite o conforto completo. "Você poderia..." Antônio pigarreou, desconfortável com a nova dinâmica. "Você poderia me mostrar o que encontrou nos documentos?" Com gestos precisos, Fátima estendeu a terceira página do contrato sobre a mesa e apontou para uma cláusula específica. "Aqui veja, a tradução está tecnicamente correta, mas perde completamente o contexto cultural." Seus dedos finos traçaram as linhas do texto com a familiaridade de quem passara a vida decifrando nuances linguísticas. Em árabe, esta expressão carrega uma conotação de obrigação moral muito mais forte do que a tradução sugere. Se apresentar o contrato assim, eles poderiam interpretar como uma tentativa deliberada de enfraquecimento da responsabilidade conjunta. Antônio franziu a testa, inclinando-se para examinar o documento. A clareza da explicação era irrefutável. "Como você..." ele começou,
mas interrompeu-se, reformulando a pergunta. Por que você nunca mencionou isso antes? Um sorriso triste cruzou os lábios de Fátima. Ninguém perguntou. A simplicidade da resposta foi como um tapa silencioso. Quantas oportunidades perdidas, quantos talentos desperdiçados por presunção e indiferença. Conte-me, pediu Antônio, surpreendendo-se com o próprio interesse. Como uma professora universitária acaba limpando escritórios à noite? Fátima respirou fundo, como quem se prepara para desenterrar memórias cuidadosamente guardadas. A guerra não pergunta qual é sua profissão antes de levar tudo o que você tem. Seus olhos fitavam um ponto distante, além das janelas panorâmicas. Quando os bombardeios começaram, tive apenas 20 minutos para escolher o que levar comigo. Deixei minha biblioteca, meus manuscritos, minhas pesquisas, tudo. Trouxe apenas meus 3 filhos e algumas fotografias. Antônio ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A ideia de perder tudo em 20 minutos era incompreensível para alguém que passara a vida acumulando. Tentei revalidar meu diploma quando chegamos ao Brasil, mas havia sempre um novo documento, uma nova taxa, uma nova exigência. Ela entrelaçou os dedos sobre o colo. Enquanto isso, as contas não paravam de chegar. Meu filho mais velho estava prestes a iniciar a faculdade de medicina. Não havia tempo para esperar pelo reconhecimento que talvez nunca viesse. E seus outros filhos? A pergunta escapou espontaneamente dos lábios de Antônio. O rosto de Fátima se iluminou, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno transformou completamente sua expressão. Ahmad está no 5º ano de medicina. Jamil cursa engenharia civil. E minha caçula, Amira, acaba de ser aprovada para o curso de Relações Internacionais. O orgulho em sua voz era palpável. Eles são a razão pela qual limpo escritórios à noite e trabalho como tradutora freelancer durante o dia, embora raramente encontre clientes que confiem em alguém sem um diploma reconhecido. Antônio sentiu algo estranho no peito, um aperto desconfortável que não conseguia identificar. Por um instante fugaz, pensou em seu próprio filho, com quem não falava desde a briga monumental que tiveram quando o rapaz abandonou a administração para estudar artes. Como estaria ele agora? Teria conseguido realizar seus sonhos, apesar da rejeição paterna? Esses documentos, Antônio indicou a pilha sobre a mesa, fazem parte de uma negociação crucial com investidores de Dubai. A reunião é em 3 dias. Fátima assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Posso revisá-los para você se quiser, ofereceu ela sem qualquer pretensão. Há nuances culturais que nenhum tradutor sem vivência no mundo árabe captaria. Algo na maneira como ela falava, a confiança tranquila de quem conhece profundamente seu ofício, fez Antônio perceber o tesouro que ignorara por tanto tempo. Quanto você cobraria por esse serviço? Perguntou ele, já calculando mentalmente um valor justo. Fátima o estudou por um momento, seus olhos sábios avaliando algo além das palavras. O mesmo que pagaria a qualquer consultor especializado. Sua resposta foi firme, sem submissão. Nem mais, nem menos. Antônio estendeu a mão, um gesto formal que selava muito mais que um acordo comercial. Feito. Quando seus dedos se tocaram, algo imperceptível mudou no ar rarefeito do quarraça de 2º andar. Era como se uma porta invisível tivesse sido destrancada, revelando um corredor de possibilidades que nenhum dos dois imaginara antes. O que Antônio não sabia era que aquele aperto de mão não era apenas o início de uma colaboração profissional. Era o primeiro passo em uma jornada que o forçaria a confrontar seus preconceitos mais arraigados e talvez a redescobrir a humanidade que a ambição havia sufocado por tanto tempo. A manhã seguinte chegou com a luz, dourada de um sol nascente que penetrava através das persianas automáticas do apartamento de cobertura de Antônio. Pela primeira vez em anos, ele não havia programado o alarme para as 5 da manhã. Na verdade, nem sequer havia dormido. Sentado na varanda espaçosa, com uma xícara de café intocada esfriando entre seus dedos, Antônio contemplava a cidade que se estendia aos seus pés. São Paulo despertava gradualmente, e com ela, algo novo se agitava dentro dele, uma inquietação desconfortável que não conseguia nomear. A noite anterior o perseguia como um fantasma insistente. A imagem de Fátima falando árabe fluentemente,
a dignidade em seus olhos quando revelou seu passado, a maneira precisa como identificou erros que poderiam ter custado milhões. Tudo isso se misturava em sua mente com fragmentos de sua própria história. O filho distante, os relacionamentos superficiais, as amizades baseadas apenas em interesses. O celular vibrou sobre a mesa de centro. Era Ricardo Vasconcelos, seu diretor financeiro. "Bom dia, Ricardo", atendeu Antônio, sua voz traindo o cansaço da noite insone. "Antônio, você está bem? Márcia disse que você solicitou o adiamento da reunião das 8. Isso nunca aconteceu antes." Havia genuína preocupação na voz de Ricardo, misturada com surpresa. Em 20 anos de parceria, Antônio jamais havia adiado uma reunião. "Estou bem. Apenas trabalhando em uma nova abordagem para a negociação com os árabes." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Nova abordagem? Há 3 dias da assinatura? Antônio, está tudo sob controle?" A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Antônio Mendes, o homem que planejava cada movimento com a precisão de um jogador de xadrez, estava improvisando na reta final da maior negociação de sua carreira? "Contratei uma consultora especializada em cultura árabe", respondeu ele, surpreendendo-se com a naturalidade da mentira. Afinal, Fátima ainda era oficialmente a faxineira da empresa, não uma consultora. Uma consultora. De onde ela surgiu? Por que não a trouxemos antes? Às vezes, Ricardo, os maiores talentos estão escondidos onde menos esperamos. A ironia da própria declaração não escapou a Antônio. "Confie em mim. Esta pode ser a virada que precisávamos." Após desligar, Antônio permaneceu imóvel, contemplando o horizonte. Pela primeira vez em décadas, havia agido por impulso, movido por algo que não era puramente estratégico. E isso o assustava mais do que qualquer crise financeira que já enfrentara. Às 9 horas entrou em seu escritório com passos decididos. Márcia, sua secretária há 15 anos, o observou com curiosidade mal disfarçada. O chefe nunca chegava depois das 7. "Bom dia, Sr. Mendes. Café?" "Sim, por favor." "E Márcia..." Ele hesitou brevemente. "Poderia localizar a Sra. Fátima para mim? Ela trabalha na equipe de limpeza noturna." Os olhos de Márcia se arregalaram por um instante, antes que seu profissionalismo impecável mascarasse a surpresa. "Certamente." "Alguma preferência de horário?" "O quanto antes." Antônio entrou em sua sala, deixando para trás uma secretária intrigada e um burburinho silencioso entre os funcionários que testemunharam a cena. Dentro do santuário de seu escritório, Antônio abriu os documentos da negociação, estudando-os sob uma nova luz. As anotações rabiscadas na madrugada revelavam insights que nunca teria sem a breve conversa com Fátima. Como pudera ser tão cego? 3 batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Márcia, trazendo não apenas o café, mas também uma expressão de perplexidade contida. "Sr. Mendes, sobre a Sra. Fátima." Ela parecia escolher as palavras cuidadosamente. "Aparentemente, ela não está registrada diretamente em nossa folha de pagamento. É funcionária da empresa terceirizada de limpeza. Precisei fazer algumas ligações." Antônio assentiu, impaciente. "E? Ela estará aqui às 2 da tarde. Foi o mais cedo que consegui, considerando que ela trabalha à noite e... Está ótimo. Obrigado." Márcia permaneceu parada por mais alguns segundos, claramente esperando uma explicação que não veio. Com um suspiro resignado, retirou-se, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Sozinho novamente, Antônio voltou sua atenção aos documentos, mas sua mente vagava. Lembrou-se do apartamento modesto onde vivia quando conheceu Helena, sua ex-esposa. Do nascimento de Felipe, seu único filho. Da primeira vez em que o garoto, aos 6 anos, declarou que queria ser artista. Como ele rira, dizendo que era apenas uma fase. Como insistira anos depois que o filho seguisse seus passos, estudasse administração, assumisse o império que construíra com tanto sacrifício. E então, a briga final. Felipe, aos 18 anos, anunciando que prestaria para artes plásticas, não para administração. A fúria que tomara conta de Antônio. As palavras duras, irrevogáveis. O filho saindo de casa, a porta batendo como um ponto final. O interfone interrompeu suas divagações. "Sr. Mendes, a senhora..."
Fátima está aqui. Antônio olhou para o relógio. 2 horas em ponto. De alguma forma, as horas haviam escorregado por entre seus dedos enquanto ele navegava pelo oceano de lembranças. Mande-a entrar. A porta se abriu e Fátima entrou. Sem o uniforme de limpeza, vestia roupas simples, mas elegantes. Uma calça social preta e uma blusa azul marinho que realçava a dignidade de sua postura. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque discreto, e uma delicada echarpe cobria parcialmente seus ombros. Boa tarde, Sr. Mendes. Cumprimentou ela, a voz firme contrastando com a hesitação em seus olhos. Antônio levantou-se, indicando a cadeira à sua frente. Obrigado por vir, senhora. Ele percebeu, com um sobressalto de vergonha, que não sabia seu sobrenome. Fátima Nassif, completou ela, sentando-se com a mesma postura digna da noite anterior. Senhora Nassif. Antônio tentou sorrir, um gesto que parecia enferrujado em seu rosto sempre sério. Após nossa conversa de ontem, gostaria de fazer uma proposta formal. Fátima inclinou levemente a cabeça, seus olhos atentos estudando o homem à sua frente. Não mais o patrão distante, mas alguém em território desconhecido, tentando encontrar seu caminho. Estou ouvindo, disse ela simplesmente. O que se seguiu mudaria para sempre o curso de 2 vidas que até então apenas se tangenciavam nas margens invisíveis da sociedade. E talvez muito mais do que apenas 2 vidas. Gostaria de contratá-la como consultora especializada para a negociação com os investidores de Dubai. Antônio foi direto ao ponto, empurrando uma pasta na direção de Fátima. Este é o contrato que elaborei. O valor da consultoria está na última página. Fátima abriu a pasta com mãos firmes. Seus olhos percorreram rapidamente as cláusulas até chegarem ao valor proposto, uma quantia que representava 6 meses de seu salário como faxineira. É uma proposta generosa, Sr. Mendes. Seu tom era neutro, impossível de decifrar. É o valor justo pelo nível de especialização que precisamos. Fátima fechou a pasta lentamente, seus olhos encontrando os de Antônio com uma franqueza desconcertante. Posso perguntar o que mudou desde ontem à noite? A pergunta pairou no ar climatizado do escritório. O que havia mudado de fato? Antônio ajustou-se na cadeira, desconfortável com a percepção aguda daquela mulher. Percebi que cometi um erro de julgamento. As palavras saíram com dificuldade, como se raramente fossem pronunciadas. Um erro que poderia custar milhões à empresa. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Fátima. Então é uma decisão puramente comercial. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Antônio sentiu-se exposto, como se ela pudesse ver através das camadas de racionalização que havia construído durante a madrugada. A Mendes Incorporações é uma empresa, Sra. Nassif. Tomamos decisões comerciais. Fátima assentiu, sem contestar. Com gestos deliberados, retirou uma caneta da bolsa modesta e assinou o contrato. O arranhar da pena sobre o papel preencheu o silêncio entre eles. Quando começamos? Perguntou ela, devolvendo a pasta assinada. Agora mesmo, se possível. Antônio consultou o relógio de pulso. Temos 3 dias até a chegada da delegação de Dubai. Nas horas que se seguiram, o 42º andar testemunhou uma dança incomum. Fátima, sentada à mesa de reuniões, analisava metodicamente cada documento, fazendo anotações precisas em árabe nas margens. Antônio observava, fascinado, a transformação da mulher que conhecera apenas como uma presença silenciosa durante a noite. Esta frase aqui, apontou ela para um parágrafo no contrato principal. A tradução está tecnicamente correta, mas em árabe soa como uma imposição, não como uma parceria. Sugiro reformularmos para evitar qualquer mal-entendido cultural. Antônio inclinou-se sobre o documento, absorvendo cada sugestão com uma humildade que surpreenderia qualquer um que o conhecesse. E aqui, continuou Fátima, virando a página, esta referência a juros, no contexto islâmico, precisamos ser extremamente cuidadosos com a terminologia financeira. Por causa das restrições religiosas ao juro? Perguntou Antônio, lembrando-se vagamente de algo que lera sobre finanças islâmicas. Fátima assentiu impressionada. Exatamente. O conceito de riba, juro, é proibido pela lei islâmica. Precisamos reformular estes termos como
participação nos lucros, ou taxa administrativa. A tarde avançou, e com ela, uma compreensão mútua começou a florescer entre aquelas duas pessoas tão diferentes. A cada explicação, a cada nuance cultural esclarecida, Antônio percebia quantas oportunidades havia perdido por ignorar as pessoas invisíveis que cruzavam seu caminho diariamente. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o escritório com tons alaranjados, Márcia entrou discretamente com uma bandeja de café. "Senhor Mendes, o Sr. Vasconcelos está aguardando para a reunião das 6. Antônio consultou o relógio, surpreso com a rapidez com que o tempo havia passado. "Obrigado, Márcia. Pode pedir que ele aguarde mais 10 minutos?" Quando a secretária se retirou, Antônio voltou-se para Fátima. "Creio que por hoje é suficiente. Poderíamos continuar amanhã?" Havia uma hesitação incomum em sua voz, como se temesse uma recusa. "Certamente." Fátima começou a organizar suas anotações. "Devo vir no mesmo horário?" "Sim, se for conveniente para você." Antônio fez uma pausa, como se medisse as próximas palavras. "E sobre seu trabalho noturno?" "Já providenciei uma substituta para esta semana." O sorriso de Fátima tinha um toque de ironia. "Acredito que seja mais valioso para a empresa ter-me aqui durante o dia, pelo menos até a conclusão da negociação." Antônio assentiu, reconhecendo a sabedoria prática daquela mulher. Quando ela se levantou para sair, algo o impulsionou a fazer uma pergunta que normalmente jamais faria a um subordinado. "Seus filhos, eles sabem? Sobre seu trabalho aqui, quero dizer." Um brilho de orgulho maternal iluminou os olhos de Fátima. "Contei a eles ontem à noite." Ahmad, meu mais velho, riu e disse: "Eu sabia que um dia eles descobririam o tesouro que escondemos." Jamil quis saber todos os detalhes técnicos do projeto. "E Amira?" Seu sorriso se alargou. Amira pediu para conhecer os investidores árabes. Ela quer praticar o idioma que está estudando na faculdade. Algo estranho aconteceu dentro do peito de Antônio. Uma pontada que não era dor, mas uma espécie de saudade de algo que nunca tivera. O orgulho descomplicado nos olhos de um filho. Talvez as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Talvez ela possa vir à recepção oficial após a assinatura do contrato. Seria uma boa experiência para uma futura diplomata. A surpresa no rosto de Fátima foi rapidamente substituída por gratidão. Ela ficaria honrada, Sr. Mendes. Quando a porta se fechou atrás de Fátima, Antônio permaneceu imóvel por alguns instantes. Algo havia mudado dentro dele. Uma pequena fissura na armadura que construíra ao longo de décadas, e através dessa fissura, um raio de luz entrava, iluminando cantos há muito esquecidos de sua humanidade. O interfone tocou novamente. "Sr. Mendes, o Sr. Vasconcelos está ficando impaciente." "Estou indo, Márcia." Enquanto guardava os documentos revisados por Fátima, Antônio notou algo que não havia percebido antes. Um pequeno cartão de visitas deixado discretamente sobre a mesa. Nele, em letras elegantes, Fátima Nassif, tradutora e consultora cultural, especialista em relações com o mundo árabe. Guardou o cartão no bolso do paletó, sentindo que acabara de receber muito mais do que um simples contato profissional. A manhã de quarta-feira trouxe consigo uma chuva fina e persistente que embaçava as janelas do escritório de Antônio. Sentado em sua poltrona de couro, ele contemplava a cidade cinzenta enquanto aguardava a chegada de Fátima. Sobre sua mesa, ao lado dos contratos e planilhas, repousava um objeto incomum. Uma pequena fotografia emoldurada que mantinha guardada na gaveta há anos. Na imagem, um menino de aproximadamente 10 anos sorria amplamente, segurando um troféu de segundo lugar em um concurso de ciências. Ao seu lado, um Antônio mais jovem, com menos rugas e mais cabelos escuros, exibia um sorriso contido. Era Felipe, seu filho, agora com 28 anos. Um estranho que compartilhava seu sobrenome. 3 batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Márcia. "Sr. Mendes, a senhora Nassif está aqui." Antônio guardou rapidamente a fotografia na gaveta antes de responder. "Pode mandá-la entrar." Fátima entrou com a mesma dignidade silenciosa do dia anterior, mas havia algo diferente em sua aparência. Vestia um conjunto mais formal,
e seus cabelos grisalhos estavam arrumados em um penteado elegante que suavizava as linhas de seu rosto. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou ela, colocando sobre a mesa uma pasta de couro surrada. "Bom dia, Sra. Nassif." Antônio indicou a cadeira à sua frente. "Espero que a chuva não tenha dificultado sua vinda." Era uma cortesia trivial, o tipo de conversa que normalmente consideraria uma perda de tempo. No entanto, havia algo em Fátima que despertava nele um desejo genuíno de conhecê-la melhor. Nada comparado às tempestades de areia de Beirute. Um sorriso suave iluminou o rosto dela. "Trouxe algumas anotações que fiz ontem à noite sobre os perfis dos investidores. Acredito que possam ser úteis." Enquanto revisavam juntos os documentos, a Timossat. Conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Fátima explicava as nuances culturais com a paciência de uma professora experiente, e Antônio absorvia cada palavra com a humildade raramente demonstrada em sua vida profissional. O Sheikh Al Maktoum é conhecido por valorizar as relações pessoais acima dos contratos formais, explicava Fátima, mostrando uma reportagem que havia impresso. Para ele, um aperto de mão sincero vale mais que 100 páginas de garantias jurídicas. "Como posso demonstrar esse tipo de compromisso pessoal?" perguntou Antônio, genuinamente interessado. Fátima refletiu por um momento. "Fale sobre sua visão para o projeto, não apenas sobre os números. E talvez..." Ela hesitou brevemente. "Talvez mencionar sua família seria apropriado. Árabes valorizam profundamente os laços familiares." A expressão de Antônio endureceu imperceptivelmente. "Não tenho família para mencionar. Sou divorciado há 15 anos. Fátima o estudou com olhos perceptivos, como se pudesse ver além da máscara profissional que ele mantinha. "E seu filho?" perguntou ela suavemente. Antônio enrijeceu surpreso. "Como sabe sobre meu filho?" Um sorriso enigmático curvou os lábios de Fátima. "As faxineiras veem tudo, Sr. Mendes. Mesmo as fotografias escondidas nas gavetas." Havia algo desarmante na franqueza dela, algo que tornava impossível para Antônio sentir-se invadido. Ao contrário, experimentou um estranho alívio, como se um peso longamente carregado pudesse finalmente ser compartilhado. "Felipe e eu não nos falamos há quase 10 anos. A confissão pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. Fátima não respondeu imediatamente, dando-lhe espaço para continuar, se desejasse. Ele queria ser artista. As palavras saíram com dificuldade. "Eu queria que ele assumisse a empresa." "E você escolheu a empresa", completou Fátima, sem julgamento na voz. Antônio assentiu, sentindo-se estranhamente exposto. Na época parecia a escolha certa. Construí tudo isso para ele, afinal. Seu gesto abrangeu o escritório luxuoso, a vista panorâmica, o império invisível que se estendia além das paredes. Que pai não desejaria passar tal legado ao filho? Um pai que enxerga o filho como ele realmente é, não como gostaria que fosse, respondeu Fátima com a simplicidade de quem conhecia o verdadeiro valor das coisas. As palavras atingiram Antônio como um golpe físico. Por um momento, o poderoso empresário pareceu diminuir em sua cadeira, os ombros curvados sob o peso de uma verdade que sempre estivera ali, ignorada por anos. "Como conseguiu?" perguntou ele finalmente. "Criar 3 filhos sozinha, em um país estrangeiro, sem recursos, e ainda assim permitir que seguissem seus próprios caminhos?" Fátima sorriu, um sorriso pleno de memórias e de um conhecimento adquirido da maneira mais difícil. "Quando você perde tudo, Sr. Mendes, aprende o que realmente importa, e não são as coisas que construímos, mas as pessoas que amamos." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Meus filhos são diferentes entre si. Ahmad tem a precisão de um cirurgião, Jamil, a objetividade de um engenheiro, e Amira, o coração aberto de uma diplomata. Forçá-los a ser algo diferente seria como..." Ela procurou uma analogia. "Seria como plantar um carvalho e exigir que desse rosas." Antônio desviou o olhar, incapaz de sustentar a sabedoria tranquila nos olhos de Fátima. Pela janela, a chuva continuava a cair, lavando a cidade. "Talvez..." começou ele, a voz mais baixa do que pretendia. "Talvez eu tenha cometido um erro." As palavras soaram estranhas em seus lábios,
desacostumados a admitir equívocos. Fátima não respondeu, oferecendo apenas o conforto de seu silêncio compreensivo. Naquele momento, o interfone tocou, quebrando o encanto da conversa. Sr. Mendes, a equipe de marketing está pronta para a apresentação. Antônio pigarreou, recompondo rapidamente sua postura profissional. Diga que estarei lá em 5 minutos. Márcia. Quando a secretária desligou, Antônio voltou-se para Fátima, uma nova determinação em seu olhar. Gostaria que você participasse dessa reunião. A equipe está finalizando o material promocional para os investidores e sua perspectiva cultural seria valiosa. O convite surpreendeu Fátima, que esperava ser dispensada para que ele atendesse seus compromissos regulares. Tem certeza? Sua equipe pode se sentir desconfortável com minha presença. Minha equipe se sentirá como eu determinar que deva se sentir. A resposta veio automaticamente, no tom autoritário que Antônio usava com seus subordinados. Ao perceber a expressão de Fátima, ele suavizou. Perdão. Velhos hábitos. Ofereceu um sorriso hesitante, um gesto raro que transformava completamente seu rosto severo. O que quis dizer é que sua contribuição será mais valiosa que qualquer desconforto momentâneo que sua presença possa causar. Fátima assentiu, aceitando tanto o convite quanto o vislumbre da vulnerabilidade por trás da armadura do poderoso empresário. Enquanto caminhavam lado a lado pelo corredor em direção à sala de reuniões, um contraste visível para qualquer observador, algo imperceptível estava mudando. Como uma pequena rachadura em uma represa que, com o tempo, poderia alterar completamente o curso das águas. A sala de reuniões da Mendes Incorporações exalava poder e sofisticação. A longa mesa de madeira escura brilhava sob a luz dos pendentes minimalistas e as cadeiras ergonômicas de couro preto aguardavam seus ocupantes como tronos corporativos. Um telão ocupava uma das paredes, exibindo o logo da empresa, um M estilizado que simbolizava tanto montanhas quanto arranha-céus. Quando Antônio entrou, seguido de perto por Fátima, as conversas cessaram abruptamente. 8 pares de olhos se voltaram para eles, alguns surpresos, outros curiosos, todos cautelosos. Bom dia a todos, cumprimentou Antônio, ocupando seu lugar habitual na cabeceira da mesa. Esta é a senhora Fátima Nassif, nossa consultora especializada em cultura árabe para a negociação com Dubai. Fátima assentiu discretamente, sentando-se na cadeira que Antônio indicou à sua direita, posição tradicionalmente ocupada por Ricardo, o diretor financeiro, que não conseguiu esconder completamente seu desconforto ao deslocar-se para o assento seguinte. Carlos Fonseca, diretor de marketing, pigarreou antes de iniciar sua apresentação. Como solicitado, Sr. Mendes, preparamos o material promocional para a recepção dos investidores. Suas mãos experientes manipularam o tablet, fazendo surgir na tela uma sequência de slides elegantes. Nosso conceito é Ponte para o Futuro, simbolizando a união entre Oriente e Ocidente. As imagens mostravam o projeto do resort de luxo, uma estrutura imponente à beira-mar, com elementos arquitetônicos que misturavam influências brasileiras e árabes. Em um dos slides, uma modelo loira em traje de banho relaxava à beira da piscina infinita, enquanto um casal vestido com roupas tradicionais árabes apreciava a vista do terraço. As fotos do local são impressionantes, continuou Carlos entusiasmado. Destacamos os diferenciais de privacidade que atraem tanto o público árabe quanto celebridades internacionais. Antônio observou Fátima pelo canto do olho. Seu rosto permanecia impassível, mas seus dedos tamborilavam suavemente sobre a mesa, um gesto que ele começava a reconhecer como sinal de inquietação. O que acha, senhora Nassif? Perguntou ele, interrompendo a apresentação. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. A equipe, desacostumada a ver Antônio solicitar a opinião de alguém desconhecido, especialmente antes de dar a sua própria, aguardava tensamente. Fátima estudou as imagens por alguns instantes antes de responder. O conceito de ponte é excelente e respeitoso. Sua voz era calma e articulada. No entanto, há alguns detalhes que poderiam ser reconsiderados para evitar mal-entendidos culturais. Carlos endireitou-se na cadeira, visivelmente na defensiva. Que tipo de detalhes, senhora Nassif?
Esta imagem, por exemplo. Ela indicou a foto da modelo à beira da piscina. Para investidores conservadores de Dubai, associar o empreendimento a imagens que consideram impróprias poderia criar um desconforto inicial desnecessário. Mas o resort terá piscinas e praias, argumentou Carlos. É um ponto de venda importante. Certamente, concordou Fátima. Mas talvez seja mais estratégico enfatizar a privacidade e exclusividade desses espaços, em vez de destacar imagens que possam ser interpretadas como provocativas em um primeiro contato. Ricardo, que até então observava silenciosamente, inclinou-se para a frente. Sem querer parecer indelicado, Sra. Nassif, mas estamos falando de um investimento de centenas de milhões. Os cheques com quem negociamos não são exatamente exemplos de conservadorismo. Seus iates privados em Mônaco contam histórias diferentes. Um leve sorriso curvou os lábios de Fátima. Senhor Vasconcelos, a questão não é o que eles fazem em particular, mas o que desejam projetar publicamente. Sua explicação tinha o tom paciente de uma professora. Na cultura árabe, especialmente em posições de liderança, a aparência de respeitabilidade é fundamental. O que fazem a portas fechadas é uma questão. O que associam publicamente a seus nomes e investimentos é outra completamente diferente. Antônio observava, fascinado, a maneira como Fátima rebatia os argumentos sem jamais soar confrontacional. Havia uma força tranquila em sua abordagem que contrastava drasticamente com seu próprio estilo direto e muitas vezes intimidador. Sugiro, continuou ela, que substituam esta imagem por uma que mostre famílias desfrutando das instalações, talvez destacando as áreas privativas para mulheres que o resort oferecerá. Isso sinalizaria respeito pelos valores culturais, sem comprometer a mensagem de luxo e exclusividade. Carlos trocou olhares com a equipe, visivelmente reavaliando sua posição. Poderíamos ajustar isso sem grandes problemas, concedeu finalmente. Temos outras imagens que talvez sejam mais apropriadas. A reunião prosseguiu, e com cada sugestão de Fátima, o material promocional transformava-se sutilmente, tornando-se não apenas visualmente atraente, mas culturalmente inteligente. Ela apontou detalhes que passariam despercebidos para olhos ocidentais, desde a direção da leitura em árabe, da direita para a esquerda, até a escolha de cores que evitavam associações negativas na cultura islâmica. Quando a apresentação terminou, havia um novo respeito nos olhares dirigidos a Fátima. O que começara como ceticismo transformara-se em reconhecimento profissional. Acho que temos um excelente material agora, concluiu Antônio, levantando-se. Façam as alterações sugeridas pela Sra. Nassif e enviem-me a versão final até amanhã ao meio-dia. Enquanto a equipe se dispersava, Ricardo aproximou-se de Antônio. Posso falar com você em particular? Antônio assentiu, indicando seu escritório. Quando estavam a sós, Ricardo não perdeu tempo com formalidades. De onde veio essa mulher, Antônio? Nunca ouvi falar dela. E, de repente, ela está sentada à sua direita em uma reunião estratégica. Havia uma tensão palpável na voz de Ricardo, seu amigo e confidente de longa data. Digamos que foi um encontro fortuito. Antônio escolheu as palavras cuidadosamente. Ela tem um conhecimento cultural que precisávamos desesperadamente. Ricardo estudou o amigo com atenção. Há algo diferente em você desde ontem. Sua observação era precisa, como sempre. O Antônio que conheço jamais adiaria reuniões ou permitiria que uma consultora recém-chegada influenciasse tanto uma decisão de marketing. Talvez o Antônio que você conhece esteja mudando. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, surpreendendo a ambos. Ricardo piscou, atônito. Mudando? Você construiu um império sendo exatamente quem é. Por que mudar agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Antônio caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Às vezes, Ricardo, construímos tanto que esquecemos por que começamos a construir em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu era denso de significado. Ricardo, que conhecia Antônio há mais de 20 anos, percebeu que algo fundamental havia mudado em seu amigo, algo que ia além de uma simples consultoria de negócios. Seja o que for que esteja acontecendo,
disse ele finalmente. Espero que saiba o que está fazendo. Quando Ricardo saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos, Antônio não tinha certeza se sabia. Pela primeira vez em décadas, estava navegando sem um mapa preciso, guiado apenas por uma inquietação interna que não conseguia nomear completamente. Do lado de fora de seu escritório, Fátima aguardava pacientemente, conversando em voz baixa com Márcia. As duas mulheres, tão diferentes em suas trajetórias, pareciam ter encontrado um terreno comum em poucos minutos. Ao vê-las, Antônio sentiu uma estranha sensação de descoberta, como se estivesse vendo cores que sempre estiveram lá, mas que seus olhos, por algum motivo, haviam sido incapazes de distinguir. Na manhã de quinta-feira, véspera da chegada dos investidores árabes, Antônio encontrou-se diante do espelho de seu banheiro luxuoso, contemplando seu reflexo com olhos críticos. As linhas profundas que marcavam sua testa e os cantos de sua boca falavam de anos de determinação implacável. Os cabelos grisalhos, nas têmporas que costumava ver como símbolos de experiência e autoridade, agora pareciam simples sinais de tempo perdido. Quem era o homem que o encarava através do espelho? Um magnata respeitado e temido? Um visionário dos negócios? Ou apenas um homem solitário que trocara conexões humanas por contratos lucrativos? Enquanto ajustava a gravata de seda, seus pensamentos vagaram para a conversa que tivera com Fátima no dia anterior, após a reunião de marketing. Haviam passado horas revisando os últimos detalhes do contrato, mas em algum momento a conversa desviou-se para territórios mais pessoais. O senhor nunca pensou em procurar seu filho? A pergunta de Fátima ainda ecoava em sua mente. Felipe deixou claro que não queria minha interferência em sua vida, respondera ele, com a rigidez defensiva que caracterizava qualquer menção ao filho. Há uma diferença entre interferir e simplesmente estar presente. Observara Fátima, com a sabedoria tranquila que parecia acompanhar cada uma de suas palavras. Agora, olhando para o próprio reflexo, Antônio perguntava-se o que aconteceria se ligasse para Felipe depois de tantos anos. O que diria? Desculpe por ter tentado controlar sua vida. Desculpe por ter colocado minha visão acima da sua. As palavras pareciam inadequadas, insuficientes para preencher o abismo que ele mesmo havia criado. O celular tocou, arrancando-o de suas reflexões. Era Ricardo. Os quartos do hotel foram confirmados para a delegação de Dubai, informou seu diretor financeiro. Chegam amanhã às 11 horas. E Antônio? Houve uma hesitação incomum na voz de Ricardo. Verifiquei as credenciais da senhora Nassif. Antônio enrijeceu. Eu não pedi que fizesse isso. Eu sei, mas achei prudente. Ricardo parecia desconfortável, mas determinado. Ela realmente foi professora na Universidade de Beirute. Encontrei alguns artigos acadêmicos publicados por ela nos anos 90, antes da Guerra Civil. Impressionante, na verdade. Uma mistura de alívio e irritação percorreu Antônio. Alívio por Fátima ter sido exatamente quem dizia ser. Irritação por Ricardo ter duvidado dela. E, por extensão, dele próprio. Alguma outra descoberta relevante? Perguntou friamente. Ricardo pigarreou, claramente percebendo o tom. Na verdade, sim. Parece que ela foi bastante renomada em seu campo. Orientou dissertações de alguns nomes que hoje são figuras importantes no mundo acadêmico árabe. E ele fez uma pausa significativa. Um de seus orientandos é o atual consultor cultural do Sheikh Al Maktoum. A informação atingiu Antônio como um soco. Fátima nunca mencionara essa conexão, apesar de sua óbvia relevância para a negociação. Obrigado, Ricardo. Vejo você mais tarde. Depois de desligar, Antônio permaneceu imóvel por alguns momentos, absorvendo as implicações. Por que Fátima não mencionara essa conexão crucial? Teria outros segredos? E por que ele se sentia tão incomodado com a possibilidade? O escritório já fervilhava de atividade quando Antônio chegou. A expectativa da visita dos investidores no dia seguinte criava uma energia quase palpável. Funcionários caminhavam apressados pelos corredores, carregando pastas e amostras. A equipe de marketing finalizava os últimos detalhes do material promocional, incorporando as sugestões de Fátima. Em seu escritório, Antônio encontrou Márcia colocando uma jarra de água fresca e uma bandeja de café sobre a mesa lateral. Bom dia, Sr. Mendes.
A senhora Nassif já chegou. Está na sala de reuniões revisando os documentos finais. Obrigado, Márcia. Antônio hesitou brevemente. Você conversou com ela ontem, não? O que achou? A pergunta surpreendeu Márcia, desacostumada a ver seu chefe interessado na opinião pessoal dela sobre qualquer pessoa. Achei-a impressionante. Escolheu a palavra cuidadosamente. Ela tem uma maneira de falar que faz você querer ouvir. E me contou um pouco sobre seus filhos. Parece ter feito um trabalho incrível criando-os sozinha. Antônio assentiu, absorvendo a informação. Como Fátima conseguira, em apenas 2 dias, criar conexões genuínas com as pessoas ao seu redor, enquanto ele, após décadas no mesmo prédio, permanecia uma figura distante e temida. Obrigado, Márcia. Pode pedir que ela venha ao meu escritório, por favor? Minutos depois, Fátima entrou, trazendo consigo uma pilha organizada de documentos. Vestia um conjunto azul marinho discreto, mas elegante, e um lenço estampado em tons de azul e dourado emoldurava seu rosto. Bom dia, Sr. Mendes. Os documentos finais estão prontos para revisão. Antônio indicou a poltrona à sua frente, observando-a com novos olhos. Não era apenas a faxineira invisível, nem apenas a professora erudita. Era uma mulher de camadas, de histórias não contadas. Por que não me disse que conhecia o consultor cultural do Sheikh Al Maktoum? A pergunta saiu mais direta do que pretendia. Fátima não demonstrou surpresa. Apenas um leve erguer de sobrancelhas indicou que a pergunta fora inesperada. Nazir foi meu aluno há mais de 20 anos. Sua resposta era calma, factual. Não tinha certeza se ele ainda se lembraria de mim. Mas essa conexão poderia ser crucial para a negociação. Fátima colocou os documentos sobre a mesa, seus movimentos deliberados. Sr. Mendes, nas culturas árabes, o mérito é frequentemente julgado por quem você é, não apenas por quem você conhece. Seus olhos encontraram os dele diretamente. Preferi que meu trabalho falasse por si mesmo, em vez de depender de conexões do passado. Havia uma dignidade inegável em sua postura, uma integridade que fez Antônio sentir-se subitamente pequeno por sua desconfiança. Além disso, continuou ela, com um leve sorriso, conversei com o Nazir ontem à noite. Ele ficou extremamente surpreso e feliz ao saber que estou trabalhando neste projeto. Ofereceu-se para jantar conosco amanhã, após a reunião formal. Antônio piscou, atônito. Você falou com ele? Como o mundo acadêmico árabe é menor do que se... Imagina, não foi difícil localizá-lo através de antigos colegas. Fátima abriu uma pasta, revelando anotações meticulosas. Nazir me deu algumas informações valiosas sobre as expectativas específicas do Sheikh. Incorporei-as às revisões finais do contrato. Pela segunda vez em poucos dias, Antônio sentiu-se completamente desarmado diante desta mulher. Enquanto ele a questionava, ela silenciosamente avançava, abrindo portas que permaneceriam fechadas sem sua intervenção. Você continua me surpreendendo, Sra. Nassif. O comentário escapou espontaneamente. Mais pessoal do que qualquer coisa que tivesse dito a um funcionário em anos. A vida é mais interessante assim, não acha? Respondeu ela, com um brilho de diversão nos olhos escuros. Quando nos permitimos ser surpreendidos, havia algo naquela troca, uma conexão que transcendia a relação profissional que oficialmente mantinham. Por um momento fugaz, Antônio vislumbrou uma versão diferente de si mesmo, alguém capaz de se abrir para surpresas, para conexões, para a vulnerabilidade que sempre evitara. Creio que sim, concordou ele, permitindo-se um raro sorriso genuíno. Enquanto retomavam a revisão dos documentos, uma pergunta silenciosa formava-se na mente de Antônio. Quanto mais haveria para descobrir sobre Fátima Nassif? E talvez mais importante, quanto mais haveria para descobrir sobre si mesmo nesse processo? O sol da tarde já se inclinava para o horizonte quando Antônio e Fátima finalmente concluíram a revisão de todos os documentos para a reunião do dia seguinte. O escritório estava mais silencioso agora, com a maioria dos funcionários já tendo partido. Acho que está tudo pronto, disse Antônio, recostando-se em sua cadeira com um suspiro de alívio. A tensão que carregara por semanas parecia ter diminuído consideravelmente. Seu trabalho foi excepcional. Fátima sorriu, começando a organizar suas anotações. Obrigada.
Acredito que a reunião será um sucesso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que ultrapassaram as formalidades superficiais. Antônio observava Fátima arrumar metodicamente seus pertences, seus gestos precisos, refletindo a organização mental que demonstrara durante toda a consultoria. Você mencionou ontem que sua filha gostaria de conhecer os investidores, disse ele, quebrando o silêncio. O convite continua de pé. Na verdade, ele hesitou brevemente. Talvez seus 3 filhos queiram comparecer. A recepção amanhã à noite? Fátima ergueu o olhar genuinamente surpresa. É muito gentil da sua parte, Sr. Mendes. Tenho certeza de que ficariam honrados. Antônio, corrigiu ele, surpreendendo a si mesmo. Depois de tudo isso, acho que pode me chamar de Antônio. Um sorriso suave iluminou o rosto de Fátima. Antônio, então. O som de seu nome pronunciado por ela produziu uma estranha sensação de intimidade, como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada. Gostaria de ouvir mais sobre... Seus filhos, pediu ele impulsivamente. Como conseguiu... Procurou as palavras certas. Como conseguiu criá-los para serem tão diferentes e ainda assim tão realizados? Fátima considerou a pergunta por um momento, seus olhos ganhando um brilho especial que aparecia sempre que falava da família. Acredito que cada filho já nasce com sua própria essência, começou ela, sua voz assumindo naturalmente o tom cadenciado de quem está acostumado a lecionar. Nossa tarefa como pais não é moldar essa essência à nossa imagem, mas criar um ambiente onde ela possa florescer em sua plenitude. Antônio absorvia cada palavra, pensando inevitavelmente em Felipe e nas inúmeras vezes em que tentara forçá-lo a se adequar às suas próprias expectativas. Ahmad sempre foi metódico, preciso, continuou Fátima. Aos 5 anos, organizava seus brinquedos por tamanho e cor. Medicina foi uma escolha natural para ele. Jamil, por outro lado, desmontava todos os aparelhos da casa para entender seu funcionamento. Nunca conseguimos ter um rádio intacto por mais de uma semana. Ela riu com a lembrança. E a Mira, bem, ela sempre foi nossa diplomata. Desde pequena resolvia conflitos entre os irmãos com uma sabedoria que me surpreendia. E eles nunca resistiram? Nunca quiseram seguir caminhos que você desaprovava? A pergunta revelava mais sobre Antônio do que sobre os filhos de Fátima. Oh, claro que sim. Fátima sorriu. Ahmad quase abandonou a faculdade no 3º ano porque se apaixonou por uma violinista e queria seguir carreira musical. Jamil teve uma fase rebelde em que só queria ser jogador de futebol. E a Mira, ela balançou a cabeça. A Mira nos deu um susto quando anunciou, aos 16 anos, que queria abandonar os estudos para se tornar ativista em tempo integral. E como você lidou com isso? A pergunta saiu quase como um sussurro. Escutei. Realmente escutei. Seus olhos encontraram os de Antônio com intensidade. Não apenas as palavras, mas os sonhos e medos por trás delas. E depois, ofereci perspectivas, não imposições. Ahmad percebeu que podia ser médico e ainda manter sua paixão pela música. Hoje, toca violino em um grupo de câmara formado por médicos. Jamil compreendeu que engenharia poderia lhe dar mais estabilidade que o futebol, mas ainda joga nos finais de semana. E a Mira, seu sorriso se alargou. Ela descobriu que poderia causar mais impacto como diplomata do que como ativista de rua. Antônio absorvia cada palavra, vendo nelas não apenas a história da família de Fátima, mas um espelho doloroso de seus próprios erros. Nunca dei essa chance a Felipe, admitiu ele, a voz baixa. Nunca realmente escutei seus sonhos. Apenas impus os meus. Fátima não ofereceu julgamento, apenas compreensão silenciosa. Depois de um momento, perguntou suavemente: Você sabe o que ele faz agora? Onde está? Antônio desviou o olhar, fixando-o na cidade que se estendia além das janelas. Sei que se formou em artes visuais. Segundo, meu advogado que mantém contato discreto. Ele mora em Lisboa há alguns anos. Aparentemente trabalha como diretor de arte em uma agência de publicidade. Uma pausa carregada de emoção contida. Dizem que é muito bom no que faz. Parece que encontrou seu caminho, apesar de tudo, observou Fátima. Sim, sem minha ajuda.
Talvez até mesmo sem minha interferência. O silêncio que se seguiu era denso de significado. Lá fora, as primeiras luzes da cidade começavam a se acender, pontuando a escuridão crescente como estrelas terrestres. Nunca é tarde demais, você sabe. A voz de Fátima era gentil, mas firme, para escutar, para reconhecer, para reconstruir. Antônio voltou-se para ela, uma vulnerabilidade rara em seus olhos sempre seguros. E se ele não quiser me ouvir, depois de tanto tempo, então você terá tentado. Ela sorriu com compreensão. E isso, por si só, já seria um começo diferente. O interfone tocou, quebrando o momento de intimidade. Sr. Mendes, seu motorista, está aguardando, informou a voz de Márcia. Obrigado, Márcia. Antônio respirou fundo, recompondo-se. Vamos descer juntos? Ofereceu a Fátima. Posso deixá-la em casa. Fátima balançou a cabeça gentilmente. Obrigada, mas prometi encontrar a Mira na saída da faculdade. Ela tem uma apresentação hoje sobre diplomacia no Oriente Médio. Seu sorriso era radiante de orgulho maternal. Não perderia por nada. Antônio assentiu, compreendendo. Enquanto caminhavam juntos até o elevador, pensamento persistente o acompanhava. Quando fora a última vez que alguém falara dele com aquele tipo de orgulho? Quando fora a última vez que ele fizera algo que verdadeiramente merecesse tal sentimento? O elevador chegou com um suave ding, e enquanto as portas se abriam, Antônio tomou uma decisão que transformaria não apenas a próxima reunião de negócios, mas talvez o curso restante de sua vida. A manhã da grande negociação amanheceu com um céu de azul impecável, como se São Paulo quisesse impressionar seus visitantes internacionais. No aeroporto de Guarulhos, uma comitiva de carros executivos aguardava a chegada do voo de Dubai. Antônio, impecavelmente vestido em um terno italiano feito sob medida, verificou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Ao seu lado, Fátima emanava uma calma inabalável em seu conjunto tradicional libanês, uma túnica elegante em tons de azul marinho, com bordados dourados discretos, e um hijab combinando que emoldurava seu rosto com dignidade. "Está nervoso?" perguntou ela com um leve toque de diversão na voz. "Eu?" Antônio forçou um sorriso confiante. "Jamais." O olhar que trocaram deixava claro que ela não acreditava nem por um segundo. Nas últimas 72 horas, Fátima havia testemunhado mais vulnerabilidade neste homem do que provavelmente qualquer pessoa em décadas. "Lembre-se", disse ela suavemente, "o Sheikh Al Maktoum valoriza a autenticidade acima de tudo. Ele tem um talento quase sobrenatural para detectar falsidades." "Ótimo. Sem pressão, então", ironizou Antônio, ajustando a gravata perfeitamente alinhada. O avião pousou pontualmente às 11 horas e 15 minutos depois, as portas da área de desembarque internacional se abriram. À frente da comitiva árabe, caminhava um homem de meia-idade com um porte régio, o Sheikh Ibrahim Al Maktoum. Vestia um tobe branco impecável e o tradicional kefiyeh, vermelho e branco. Seu rosto austero, emoldurado por uma barba bem aparada, iluminou-se ao avistar o comitê de recepção. "Senhor Mendes", saudou ele em inglês perfeito, estendendo a mão. "Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Sheikh Al Maktoum, é uma honra." Antônio apertou a mão estendida com firmeza respeitosa. "Permita-me apresentar nossa consultora cultural, a professora Fátima Nassif." Os olhos do Sheikh se arregalaram em genuína surpresa quando Fátima o cumprimentou em árabe clássico perfeito. Uma troca rápida e animada seguiu-se entre eles, incompreensível para Antônio, mas claramente calorosa. "Professor Nassif", exclamou o Sheikh em inglês, voltando-se para Antônio. "Por que não mencionou que tinha a ilustre professora Nassif em sua equipe? Seu artigo sobre Ibn Khaldun foi leitura obrigatória em minha juventude." Antônio sorriu, sentindo uma onda de gratidão pela presença de Fátima. "Algumas descobertas valiosas acontecem quando menos esperamos, Sheikh." Atrás do Sheikh, um homem mais jovem se aproximou, seus olhos fixos em Fátima com uma mistura de incredulidade e emoção. "Professora?" "Professora Nassif." Sua voz tremeu levemente. "É realmente a senhora?" Fátima abriu um sorriso radiante. "Nazir."
Como você cresceu! Ela tocou gentilmente o rosto do homem, um gesto maternal que transcendia formalidades. Da última vez que o vi, era apenas um estudante de graduação com sonhos ambiciosos. E agora sou consultor cultural do Sheikh, graças aos seus ensinamentos. Nazir segurou as mãos de sua antiga mentora com reverência. Procurei por notícias suas durante anos após a guerra. Todos pensamos... Ele interrompeu-se, mas o que ficou não dito pairou entre eles. Todos pensaram que ela havia morrido, como tantos outros. A vida tem caminhos surpreendentes, meu jovem. Fátima sorriu, emocionada, mas controlada. E parece que nossos caminhos estavam destinados a se cruzar novamente. O momento de reencontro tocou todos os presentes, criando instantaneamente uma atmosfera de conexão humana que transcendia negócios. Antônio observava, fascinado, como Fátima transformava uma formal recepção de negócios em algo pessoal e significativo. Durante o trajeto de limusine até o hotel, a conversa fluiu naturalmente. Enquanto Fátima e Nazir relembravam os dias na universidade, Antônio e o Sheikh discutiam aspectos do projeto com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Devo confessar, Sr. Mendes, comentou o Sheikh em determinado momento, que vim preparado para uma negociação mais combativa. Sua reputação o precede. Antônio sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras. Digamos que estou aprendendo que há diferentes formas de construir. Seu olhar encontrou brevemente o de Fátima pelo retrovisor. Algumas delas mais sustentáveis que outras. No hotel de luxo, após um breve descanso para a comitiva se refrescar da viagem, todos se reuniram na sala de conferências privativa que a Mendes Incorporações havia reservado. A apresentação formal do projeto começou com Ricardo detalhando os aspectos financeiros, seguido por Carlos com o material promocional cuidadosamente ajustado, segundo as sugestões de Fátima. Quando chegou a vez de Antônio, ele se levantou com uma confiança serena que surpreendeu até mesmo Ricardo, que o conhecia há décadas. Sheikh Al Maktoum, senhores, começou ele, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Este projeto não é apenas sobre construir o resort mais luxuoso do Brasil. É sobre construir pontes entre culturas, entre pessoas. Sua voz ganhou uma sinceridade raramente demonstrada em negociações. Nas últimas semanas, aprendi uma lição valiosa sobre o verdadeiro significado de construção. Que os edifícios mais impressionantes são vazios sem as histórias humanas que os preenchem. O Sheikh assentiu, claramente impressionado com a abordagem inesperada. Ao fim da apresentação, quando todos os aspectos técnicos e financeiros haviam sido discutidos, o Sheikh levantou-se. Sr. Mendes, sua proposta é impecável, como esperávamos. Mas o que realmente me impressiona é a atenção aos detalhes culturais e o respeito genuíno demonstrado em cada aspecto do projeto. Ele sorriu olhando para Fátima. E ter a professora Nassif envolvida dá ao projeto uma credibilidade cultural que valorizo enormemente. Antônio sentiu um alívio profundo percorrer seu corpo. As semanas de tensão, as noites insones, tudo parecia valer a pena naquele momento. Vamos celebrar esta parceria com um jantar esta noite. O Sheikh sorriu. E gostaria muito de conhecer os filhos da professora Nassif, se possível. Nassir não. Para de falar sobre como a orientação dela mudou sua vida. Fátima, geralmente tão composta, não conseguiu esconder a emoção em seus olhos. Seria uma honra, Sheikh. Meus 3 filhos estarão presentes. Quando a reunião foi encerrada e os investidores se retiraram para descansar, Ricardo aproximou-se de Antônio, uma expressão de admiração mal disfarçada em seu rosto. Não sei o que aconteceu com você nos últimos dias, Antônio, mas... Ele balançou a cabeça, maravilhado. Nunca vi o Sheikh tão receptivo em uma primeira reunião. É praticamente certo que assinaremos o contrato amanhã. Antônio assentiu, seu olhar procurando Fátima, que conversava animadamente com Nazir em um canto da sala. Tive uma excelente professora, respondeu simplesmente. Observando a cena, Antônio sentiu algo incomum expandir-se em seu peito, um senso de realização que ia além dos números, além dos contratos, algo que tinha a ver com conexões humanas, com pontes invisíveis sendo construídas sobre águas profundas, de diferenças culturais e pessoais.
E, silenciosamente, outra decisão tomava forma em sua mente. Uma que envolvia não apenas seu futuro profissional, mas também uma tentativa de reconstruir a ponte mais importante que havia deixado desabar. Aquela que um dia o conectara a seu filho. O salão privativo do restaurante Fasano resplandecia com elegância discreta. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre a longa mesa onde representantes de dois mundos se reuniam não apenas como parceiros de negócios, mas como pessoas que começavam a enxergar além das fachadas profissionais. Antônio, sentado à cabeceira oposta ao Sheikh Al Maktoum, observava a cena com um misto de satisfação e surpresa. À sua direita, Fátima conversava animadamente em árabe com Nazir e outro membro da comitiva. À sua esquerda, Ricardo e Carlos pareciam genuinamente encantados com as histórias que o Sheikh compartilhava sobre projetos arquitetônicos em Dubai. Mas o que realmente capturava sua atenção eram os três jovens sentados do lado oposto da mesa, os filhos de Fátima. Ahmad, o mais velho, com seus 26 anos, exibia a postura serena de um médico em formação, ouvindo atentamente as conversas ao seu redor. Jamil, aos 24, tinha o entusiasmo vibrante de um engenheiro, fazendo perguntas técnicas sobre as estruturas inovadoras de Dubai. E Amira, a caçula de 22 anos, dialogava fluentemente em inglês e árabe com os visitantes, seus olhos brilhando com a intensidade de quem encontrou sua vocação. Antônio não conseguia evitar comparar essa família unida com sua própria situação. Um filho único do outro lado do oceano, um estranho que compartilhava seu sobrenome. A dor dessa realidade era mais aguda agora, observando o orgulho evidente no rosto de Fátima cada vez que um de seus filhos falava. Então, Sr. Mendes, a voz do Sheikh interrompeu seus pensamentos. A professora Nassif nos contou como descobriu seu talento escondido. Uma história fascinante. Antônio sorriu, consciente dos olhares curiosos ao redor da mesa. Às vezes, Sheikh, nossas maiores descobertas acontecem quando menos esperamos. Seu olhar encontrou o de Fátima brevemente, e frequentemente bem debaixo de nossos narizes. Um homem sábio reconhece valor onde outros veem apenas função, respondeu o Sheikh com um aceno de aprovação. É por isso que tenho grande expectativa para nossa parceria. O jantar prosseguiu com pratos elaborados que mesclavam influências brasileiras e árabes. Durante a sobremesa, Nassir levantou-se, com uma taça de suco de romã na mão. Gostaria de fazer um brinde, anunciou ele olhando diretamente para Fátima. A minha professora, que não apenas me ensinou sobre literatura árabe, mas sobre dignidade humana, que me mostrou que conhecimento sem compaixão é vazio. Sua voz embargou levemente. Quando soubemos da guerra, quando perdemos contato, muitos de nós, seus antigos alunos, carregamos seus ensinamentos como uma tocha. Saber que está bem, que seus filhos prosperaram. Ele ergueu a taça ainda mais alto. A professora Nassif, cuja luz continua a guiar mesmo aqueles que pensavam tê-la perdido. Os olhos de Fátima brilhavam com lágrimas contidas, enquanto todos erguiam suas taças. Seus filhos, visivelmente emocionados, trocaram olhares de orgulho. Antônio observava, fascinado pela profundidade do impacto que aquela mulher, que ele conhecera apenas como faxineira, havia causado em tantas vidas. Mamãe nunca nos contou sobre isso, comentou Amira após o brinde. Que você foi professor de alguém tão importante. Fátima sorriu com modéstia. Nazir teria sido brilhante com ou sem minha orientação. Permita-me discordar, professora. O Sheikh entrou na conversa. Nazir frequentemente menciona como sua abordagem ao conhecimento mudou sua perspectiva. De fato, foi por sua recomendação que busquei seus artigos acadêmicos anos atrás. Antônio percebeu o rubor discreto no rosto de Fátima. Não de embaraço, mas de um orgulho contido por reconhecimento tão longe de casa depois de tantos anos. Se me permitem, Antônio ergueu sua própria taça, gostaria de adicionar algo a esse brinde. A Fátima Nassif, que em apenas uma semana conseguiu algo que muitos tentaram por anos, me ensinara a enxergar além das aparências. Um silêncio surpreso caiu sobre a mesa. Ricardo e Carlos trocaram olhares perplexos, nunca tendo testemunhado tal demonstração de vulnerabilidade de seu chefe. O Sheikh sorriu com aprovação, enquanto Nazir traduzia discretamente para os membros.
da comitiva que não dominavam o português. Os olhos de Fátima encontraram os de Antônio, comunicando um agradecimento silencioso que ia além das palavras. A noite prosseguiu com conversas que alternavam entre negócios e histórias pessoais. Em determinado momento, Ahmad aproximou-se discretamente de Antônio. Senhor Mendes, queria agradecer pessoalmente o que fez por minha mãe. Sua voz era baixa, apenas para os dois. Nos últimos 5 anos, ela trabalhou em 3 empregos diferentes para garantir nossa educação. Vê-la sendo reconhecida por quem realmente é, ele fez uma pausa emocionado. Significa mais do que o senhor imagina. Antônio sentiu um nó na garganta. Seu agradecimento está invertido, Ahmad. Foi sua mãe quem me fez um favor inestimável. O jovem estudante de medicina sorriu. Ela tem esse efeito nas pessoas. Abre portas que nem sabíamos que estavam fechadas. Quando o jantar finalmente terminou, perto da meia-noite, despedidas calorosas foram trocadas. O sheik confirmou que a assinatura oficial do contrato aconteceria na manhã seguinte, uma formalidade após a conexão estabelecida durante o jantar. No saguão do restaurante, enquanto aguardavam os carros, Antônio encontrou-se momentaneamente a sós com Fátima. Seus filhos são extraordinários, comentou ele, observando os 3 jovens conversando animadamente com Nazir próximo à entrada. Obrigada. O sorriso de Fátima era radiante de orgulho maternal. Eles são minha maior realização. Eles tiveram uma mãe notável. Antônio hesitou. Então continuou com uma franqueza rara. Observando vocês esta noite, percebi quanto perdi ao afastar Felipe da minha vida. Quão vazia é uma conquista que não pode ser compartilhada. Fátima estudou seu rosto por um momento, seus olhos sábios enxergando além das palavras. Nunca é tarde demais para reconstruir, Antônio. Acredite em alguém que perdeu tudo e teve que começar do zero. Antes que pudesse responder, os carros chegaram e o momento de intimidade dissolveu-se na movimentação das despedidas. Mas enquanto observava Fátima partir com seus filhos, uma certeza crescia no coração de Antônio. Algumas construções valiam mais que arranha-céus e impérios corporativos. Talvez fosse hora de construir ou reconstruir a mais importante de todas. O sol mal despontava no horizonte quando Antônio acordou na manhã seguinte. Não fora o alarme que o despertara, ele nem sequer o programara, mas uma inquietação interna que tornava impossível continuar. Dormindo, sentado na varanda de seu apartamento, com uma xícara de café intocada esfriando entre seus dedos, contemplava a cidade que lentamente ganhava vida. São Paulo, com seus contrastes gritantes, seus arranha-céus imponentes e suas periferias esquecidas, parecia um reflexo de sua própria vida. Impressionante à distância, mas repleta de vazios quando observada de perto. Em algumas horas, assinaria o contrato mais importante de sua carreira. O resort, em parceria com os investidores de Dubai, projetaria a Mendes Incorporações a um patamar internacional, praticamente dobrando o valor de mercado da empresa. Era tudo com que sonhara por anos. Então, por que se sentia tão inquieto? A resposta repousava em seu bolso. Um pequeno pedaço de papel com um número de telefone internacional. O número de Felipe que Ricardo discretamente obtivera para ele na noite anterior, após o jantar. Tem certeza disso, Antônio? Perguntara seu amigo, entregando-lhe o papel com o número. Depois de tanto tempo, Antônio não respondeu. Não tinha certeza de nada, exceto que algo fundamental havia mudado dentro dele nos últimos dias. Como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos, permitindo-lhe enxergar um mundo de possibilidades que sempre estivera ali, invisível pela sua própria obstinação. Olhou para o relógio. 6h17 da manhã. Em Lisboa, seriam 10h17. Felipe estaria trabalhando, ou seria seu dia de folga? Percebeu com uma pontada de vergonha que não sabia nada sobre a rotina de seu próprio filho. Antes que pudesse mudar de ideia, pegou o celular e discou o número internacional. Cada toque do telefone parecia durar uma eternidade, amplificando sua ansiedade. Quando estava prestes a desligar, convencido de que ninguém atenderia, uma voz masculina respondeu. Alô? Antônio congelou. A voz de Felipe, agora mais grave e madura do que se lembrava, atingiu-o como uma onda física. Alô? Repetiu a voz.
agora com uma nota de impaciência. Felipe? A palavra saiu quase como um sussurro. Um silêncio do outro lado da linha, longo, denso. Pai, a incredulidade era palpável na voz de Felipe. Sim, sou eu. Antônio respirou fundo, buscando palavras que havia ensaiado mentalmente durante a madrugada, mas que agora pareciam inadequadas. Como você está? Outro silêncio, mais curto desta vez. Estou bem. A resposta era contida, cautelosa. Aconteceu alguma coisa? A pergunta era natural. Afinal, que outro motivo teria para ligar após quase uma década de silêncio? Não, nada aconteceu. Eu só... Antônio fechou os olhos buscando coragem. Queria ouvir sua voz, saber como está sua vida. A desconfiança era quase palpável através da linha. Minha vida está boa. Sou diretor de arte em uma agência de publicidade. Cada palavra era medida, como se Felipe estivesse navegando em território minado. Estou noivo. Vamos nos casar em novembro. A notícia atingiu Antônio como um soco. Seu filho ia se casar, e ele nem sequer sabia que havia alguém especial em sua vida. Isso é maravilhoso, Felipe. Sua voz falhou levemente. Ela se chama Mariana. É portuguesa. Também trabalha com arte. Antônio assentiu, esquecendo momentaneamente que Felipe não podia vê-lo. Estou feliz por você. As palavras eram sinceras, mas pareciam insuficientes após tantos anos de ausência. Por que está ligando agora, pai? A pergunta direta veio carregada não de raiva, mas de uma genuína confusão. Depois de tanto tempo, Antônio observou um pássaro pousar no parapeito de sua varanda, livre e despreocupado, porque cometiu um erro. As palavras saíram mais facilmente do que esperava. Muitos erros, na verdade. E o maior deles foi deixar que meu orgulho e teimosia me afastassem de você. Felipe não respondeu imediatamente, e Antônio podia quase visualizá-lo do outro lado do oceano, processando palavras que jamais esperara ouvir de seu pai. Você nunca admitiu estar errado antes, disse Felipe finalmente, uma nota de espanto em sua voz. Digamos que aprendi algumas lições nos últimos dias, lições que deveriam ter sido aprendidas há muito tempo. Que tipo de lições? Antônio sorriu, pensando em Fátima e em como ela havia transformado sua perspectiva em apenas uma semana. Sobre ver as pessoas realmente, sobre o valor que existe além dos títulos e posições. Fez uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil, sobre como falhei como pai, ao tentar forçá-lo a ser uma extensão de mim mesmo, em vez de apoiá-lo em quem você realmente é. O silêncio que se seguiu foi o mais longo até então. Quando Felipe finalmente falou, sua voz estava ligeiramente embargada. Não sei o que dizer. Nunca imaginei ter essa conversa. Eu sei. Antônio sentiu seus próprios olhos umedecerem. Não espero que me perdoe de imediato, ou que possamos simplesmente apagar os últimos 10 anos. Só queria que soubesse que estou orgulhoso de você, do homem que se tornou. Mesmo que não tenha contribuído para isso. Você contribuiu mais do que imagina, respondeu Felipe, surpreendendo-o. Minha teimosia e determinação, acho que herdei do meu pai. Um riso suave escapou dos lábios de Antônio, seguido por uma lágrima solitária que secou rapidamente na brisa matinal. Mariana deve ser uma mulher especial. Ela é. Você... Felipe hesitou. Você gostaria de conhecê-la algum dia? A pergunta, tão simples e ainda assim tão carregada de significado, atingiu Antônio no centro de seu ser. Mais do que qualquer coisa. No mundo. Estamos planejando visitar o Brasil antes do casamento. Talvez seria maravilhoso. Antônio mal conseguia conter a emoção. Minha porta estará sempre aberta para vocês. A conversa continuou por mais alguns minutos, ainda hesitante, ainda cercada pela cautela de quem testa um terreno instável. Mas quando finalmente se despediram, com a promessa de outro telefonema em breve, algo havia mudado fundamentalmente entre pai e filho. Uma ponte delicada começara a ser erguida sobre o abismo de 10 anos de silêncio. Quando Antônio desligou, percebeu que o sol já havia subido completamente no horizonte. A cidade agora pulsava com a energia frenética de mais um dia útil. Em 2 horas, estaria assinando o contrato que representava o ápice de sua carreira. Mas, de alguma forma, esse fato parecia secundário comparado ao que acabara de acontecer.
Pela primeira vez em muito tempo, Antônio Mendes sentiu que estava construindo algo verdadeiramente duradouro. O salão de conferências do hotel transbordava uma atmosfera de celebração contida. Executivos em trajes formais circulavam com taças de espumante sem álcool, respeitando as tradições dos visitantes árabes. Fotógrafos contratados registravam o momento histórico para as publicações financeiras, que certamente destacariam o acordo na próxima semana. No centro do salão, uma mesa de madeira nobre exibia os contratos meticulosamente preparados em português, inglês e árabe. Cada palavra havia sido revisada, cada nuance cultural considerada. Era o culminar de meses de negociação e, mais recentemente, de uma transformação pessoal que Antônio jamais poderia ter previsto. Observando o movimento ao seu redor, Antônio sentiu uma serenidade incomum. O nervosismo habitual que precedia grandes negociações havia sido substituído por uma calma quase meditativa. Talvez fosse o telefonema para Felipe naquela manhã, talvez fosse a presença discreta de Fátima a alguns metros de distância, conversando com Nazir e Amira. Qualquer que fosse a razão, ele se sentia diferente, como se algo fundamental tivesse se reajustado dentro dele. Nervoso? Perguntou Ricardo, aproximando-se com 2 taças de espumante. Antônio aceitou a bebida com um aceno de agradecimento. Estranhamente não. Seu olhar percorreu a sala até pousar em Fátima, que agora sorria em resposta a algo que Amira dissera. Sinto que, independentemente do resultado, algo importante já foi conquistado. Ricardo seguiu seu olhar e sorriu discretamente. Sabe, em 20 anos de amizade, nunca o vi olhar assim para alguém. Antônio voltou-se para o amigo, surpreso. Assim como se ela tivesse todas as respostas que você passou a vida procurando. Antes que Antônio pudesse responder, o Sheikh Al Maktoum aproximou-se acompanhado por 2 assessores. Senhor Mendes, creio que chegou o momento. Com um aceno solene, Antônio conduziu o Sheikh até a mesa central. Os fotógrafos posicionaram-se estrategicamente, enquanto os convidados formavam um semicírculo ao redor. Fátima e seus filhos permaneceram discretamente afastados, observando a cena com evidente orgulho. Antes de procedermos com as assinaturas formais, anunciou o Sheikh, erguendo a voz para que todos pudessem ouvir. Gostaria de expressar minha gratidão não apenas pela excelência do projeto apresentado, mas pela extraordinária sensibilidade cultural demonstrada pela equipe da Mendes Incorporações. Seu olhar encontrou o de Fátima e, com um gesto cortês, convidou-a a se aproximar. Professora Nassif, sua contribuição transcendeu questões linguísticas ou culturais. A senhora construiu uma ponte de entendimento que tornou esta parceria não apenas possível, mas genuinamente harmoniosa. Fátima aproximou-se com a dignidade serena que a caracterizava, seus olhos brilhando com emoção contida. É uma honra servir de ponte entre culturas, Sheikh Al Maktoum. Como sempre ensinei a meus alunos e a meus filhos, as diferenças culturais são janelas, não muros. Permitem-nos vislumbrar novos horizontes quando nos dispomos a olhar através delas. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Ricardo lançou um olhar impressionado para Antônio, que observava a cena com um orgulho que nada tinha a ver com negócios. O Sheikh sorriu e voltou-se para Antônio. Senhor Mendes, vejo agora por que sua empresa prosperou tanto sob sua liderança. O verdadeiro talento não está apenas em construir estruturas, mas em reconhecer o valor onde outros não enxergam. As canetas foram I didn't realize they were true sight. Yeah. It gave vision of the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the With mind. vim and venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile
advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah, Yes. 2, 3 bot. my That gosh. means the right thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I must. I still should go kill him. Oh, My Lush is online, boys. Focus the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top. Shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Vile advance. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this. An exquisite. Oh, we bought back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata, about horchata anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, that's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower Kidding is me. Get under out of here, siege. freak.
top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. The fuck was A that? touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Into Oh, he's crazy. sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest, it probably How are you, chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten agged. Should I get agged? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the club. My lush is online, boys. Plus 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Dyer's barrier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might